Estamos ao vivo. Vamos lá? Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Facebook do Paula Fracinetti Advogadas. Eu sou Paulo André Nassar. Estou aqui com a doutora Ana Maria Franco e a doutora Paula Fracinetti Matos para conversar sobre os efeitos da medida provisória 936 na vida do trabalhador e na vida da empresa. A gente está na segunda live aqui do nosso canal no Facebook. Essa é a primeira oportunidade, essa é a segunda oportunidade que a gente está aqui se encontrando e a gente tem uma nova interface com os nossos clientes através dessa live. Eu estou ouvindo algum reverb, Paula e Ana. Eu preciso que alguém desligue o áudio do Facebook, senão a gente não vai conseguir se escutar. Bom, então a gente está aqui ao vivo para tirar a dúvida que os nossos clientes têm nos encaminhado pelos nossos canais de atendimento, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. A gente está agora inaugurando a nossa participação mais ativa nas redes sociais em razão dessa pandemia do coronavírus. A gente está no Facebook, no Instagram e no YouTube. Em todos os lugares vocês vão encontrar a gente como Paula Fracinetti Advogadas, no feminino e no plural. E eu queria começar os trabalhos de hoje saudando a doutora Paula Fracinetti, a doutora Ana Maria Franco, que estão aqui conosco. A gente vai começar essa conversa com uma palavrinha da doutora Paula Fracinetti e logo na sequência a gente vai escutar um pouco a doutora Ana Maria. Doutora Paula, com a senhora. Olá, boa tarde. Boa tarde e noite, né? É com muita alegria que a gente passou o dia inteiro estudando e tentando compreender qual é o alcance da medida provisória tão aguardada. Conversava antes com o Paulo André e a Ana Maria que eu fiquei satisfeita com os termos da medida. Acho que ela tem... Doutora Paula, a senhora pode falar um pouco mais alto, que a gente não está lhe ouvindo. Tá bom. Acho que ela veio equilibrada, acho que se não é o ideal que se queria, que não houvesse nenhuma perda, mas de algum modo, dentro da relação de trabalho, me parece que ela traz algo que soa razoável. Há uma troca, há uma preocupação com que os menores salários recebam menores impactos, e ela traz algo viva de soa razoável. Que tem menos para onde correr, há uma troca, há uma preocupação. E, matematicamente, os salários até R$3.000 terão uma redução bem pequena. Não estou dizendo que não é por isso que não vai fazer falta. É claro que vai fazer falta, e nós sabemos disso, mas, diante de uma perspectiva de que todos teremos que perder um pouco, me parece que houve uma preocupação com a proteção dos salários até R$3.000. Então, hoje nós vamos, ainda com a panela do fogo, né, aquecendo, que é muito novo, nós passamos o dia estudando, entre nós, escutando lives de colegas, de professores nossos, pessoas que nos orientam. Então, na verdade, isso nós estamos bem, eu costumo dizer, estamos pensando algo com vocês, não temos todas as respostas, mas a nossa maior preocupação aqui é dar diretrizes de comportamento para o leigo. Essa não é uma live necessariamente destinada a quem tem formação jurídica. A nossa intenção é traduzir numa linguagem compreensível os termos da medida provisória, em especial porque aqueles que ganham até R$3.000
poderão ser chamados a celebrar acordos coletivos, acordos individuais com o seu patrão, sem a assistência de um advogado e sem a assistência do seu sindicato. Então, a tentativa é de que você chegue, se você for chamado, for convidado a essa negociação, você tenha um mínimo de ideia do que se trata. Então, vamos passar essa horinha aqui, trocando essas ideias. Muito obrigado, doutora. Doutora Ana Maria, como é que está essa quinta-feira, 2 de abril, na sua casa? Tudo bem por aí? Tudo bem, doutor Paulo. Olhe, eu lhe digo que Tudo bem, doutora Paula, boa noite a todos que estão aqui conosco. Foi uma quarta, quinta, está sendo de muita leitura, de muito estudo, todos ávidos pelos esclarecimentos dessa nova MP, trazendo essas medidas emergenciais, né, aprovadas. Muitas indagações sobre essa redução de jornada, redução de salário, suspensão de contrato. Eu concordo com a doutora Paula que ela é uma medida surpreendente positivamente, traz uma razoabilidade dentro daquilo que se propõe, que é a preservação do emprego e da renda, garantindo a continuidade das atividades laborais, mas muitas indagações ainda surgem. Ela nasceu, mas está trazendo assim um grande debate em relação ao que pode ser executado. E nós esperamos aqui trazer os esclarecimentos, inclusive para esse trabalhador que está lá na sua casa, esperando um contato do seu empregador, como é que vai ser, o que é que eu posso fazer, o que é que vai ser feito em relação à minha situação. Então, vamos conversar um pouco e tentar esclarecer aqui alguns aspectos. Perfeito, doutora Ana. Bom, a medida provisória é muito ampla, a gente conversou já bastante, passamos a tarde conversando sobre isso, escutando os nossos colegas, a gente resolveu dividir a nossa fala aqui em 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer, a doutora Paula e a doutora Ana vão fazer uma apresentação sucinta sobre 3 pontos essenciais dessa medida provisória, que são a redução do salário e a redução da jornada de trabalho, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a regra de estabilidade provisória no emprego. Depois disso, a gente vai abrir para perguntas. A gente já recebeu 2 perguntas. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas no nosso canal no Facebook. Quem estiver ao vivo aí pode dar um alô, dar um salve. A gente vai, na medida do possível, responder as perguntas que chegarem durante a transmissão. E eu queria só fazer uma pequena observação. A gente tinha divulgado nas nossas redes sociais que a gente ia falar também sobre a renda básica, a assistência emergencial, que é um projeto que foi apresentado, que foi aprovado, já um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e que está pendente de sanção pela Presidência da República. Já houve, inclusive, falas na rede social do Presidente da República de que ele já teria sancionado esse projeto de lei, só que ele ainda não foi publicado no Diário Oficial. E nós aprendemos no primeiro dia da Faculdade de Direito que se algo não foi publicado no Diário Oficial, ela ainda não está no mundo, não existe no mundo do direito. Então, esse já é o objeto da nossa próxima live, porque a gente acredita que não há motivos para que mais de 48 horas após a aprovação desse texto ele ainda não tenha sido sancionado, mas a gente espera que na próxima quinta-feira, quando está marcado o nosso próximo encontro aqui, esta lei já tenha sido sancionada e publicada no Diário Oficial para que a gente possa comentar aqui com vocês. Então, doutora Paula, a gente poderia começar falando do tema redução da jornada de trabalho e redução de salário. O que é que a medida provisória 936 autoriza os empregadores a fazerem com seus empregados em termos de redução de jornada e redução de salário?
Boa tarde, mais uma vez. Eu gostaria de insistir que nós estamos em um ambiente diferente do que se tem normalmente. Numa cidade que nós estamos numa situação de não normalidade. Nesse momento, os contratos de trabalho, como a vida de todo mundo, precisa se ajustar, se adequar para que a gente sobreviva e flutue lá na frente. É sobre essa perspectiva que a medida provisória 936 vem com 3 objetivos, que é pagar um benefício emergencial, veja o nome, benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Esse é como se fosse a corda em cima que a gente vai se segurar cada vez que surgir dúvidas com relação ao alcance dessa medida. Ele tem como objetivo, ele propõe a redução proporcional da jornada e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. A redução proporcional da jornada de trabalho, ela pode ser explicada com um exemplo. Eu trabalho 8 horas por dia e ganho R$4.000. Eu posso passar, segundo a medida provisória, a trabalhar 50% da minha jornada, que é 8 horas, são 4 horas. E eu vou perceber 50% do meu salário, vou receber do meu patrão, do meu empregador, 50% do meu salário, então é R$2.000. Bom, e aí? Aí, o que é que o governo vem e faz? Concede um benefício emergencial de manutenção do emprego, em razão desta perda que eu tive de renda, através do pagamento de um benefício que corresponderá, não é que seja o seguro-desemprego, que corresponderá ao valor do seguro-desemprego que eu receberia se eu fosse demitido. Então, preciso fazer uma conta. O valor do benefício máximo do seguro-desemprego hoje é 1.800 e uma fraçãozinha. Então, se eu, no meu exemplo, ganho R$4.000, percebo R$4.000, vou ter para trabalhar 8 horas, vou ter uma redução de 50%, vou passar a receber R$2.000 e vou receber 50% do benefício do seguro-desemprego. De 1.800, vou receber R$900. Então, eu passaria a trabalhar 4 horas e vou receber, então, R$3.900. Certo? Está certa a conta? Certo. Então, veja, houve uma redução, houve uma perda com relação à quantidade de dinheiro que eu recebia, houve, em troca, uma redução do gasto da minha energia, da entrega da minha força de trabalho. Isso é uma contrapartida que a medida provisória vem trazendo. E tem uma outra contrapartida, que veja bem, é benefício de manutenção de emprego e renda. Então, renda desta maneira e emprego com uma estabilidade provisória pelo tempo em que durar a redução do meu salário da minha jornada, que pela lei pode ser de até 90 dias. Então, se o acordado, se o ajustado for de 90 dias, por esse período eu tenho a garantia do emprego, e quando acabar, por mais de 90 dias. Em uma linha de um desenho bem grosseiro, esse seria a forma bem clara, didática, de fazer a apresentação do que significa emprego e renda. Tá. Teríamos... Fale. Não, então, eu queria entender assim, se eu trabalho numa empresa e ganho 8 horas diárias e ganho R$2.000, o que é que pode acontecer diante dessa regra de suspensão do contrato de trabalho, de redução de jornada e de salário? O patrão tem um percentual máximo ou mínimo que ele pode reduzir? Como é que funcionaria nesse caso? A gente estava falando de 50%, mas a lei permite a redução de 25%,
50% e 70%. Então, na medida em que houver esta redução, a complementação do benefício emergencial será também na mesma proporção. Sempre entendendo que o benefício emergencial ele não vai incidir sobre os meus 4 mil, foi sobre os meus 2 mil que você deu aí no seu exemplo. Ele vai sempre incidir sobre o que eu receberia de seguro-desemprego, que o teto é R$ 1.800. Então, no seu exemplo, o meu patrão, eu ganho R$ 2.000, trabalho 8 horas, e meu patrão vai me propor uma redução de 50%, eu vou passar a ganhar R$ 1.000 do meu empregador e vou receber um benefício emergencial de 50% do seguro-desemprego, que seria, então, R$ 900. Nesse estaria R$ 900. É preciso dizer que talvez a perda não seja exatamente essa, na medida em que, quando eu estou recebendo os meus R$ 2.000 no meu contrato de trabalho normal, de 8 horas, chega no final do mês, eu tenho descontos de INSS da parte do empregado, eu tenho desconto de imposto de renda, que reduzem aquele meu bruto, valor que a gente chama de líquido. Neste caso, da redução, sobre a parte que vai ser paga pelo Ministério da Economia, que no exemplo aqui seria os R$ 900, ele é considerado parcela indenizatória, então sobre ele não vai haver incidência nem de tributos, nem da parcela previdenciária. É preciso que se diga também que sobre ele também não vai incidir o FGTS. Perfeito. Doutora Ana. Oi, doutor Paulo. Aí nós poderíamos... A gente quer lhe ouvir. Vamos falar também, doutora Paula, sobre como vai ser formalizado isso, né? Os empregados estão questionando de que forma isso vai ser pactuado, é um acordo individual, dependendo do valor, né, do salário, da remuneração. O que a MP traz é que é bilateral, tem que ser feito por escrito e com comunicação de 48 horas de antecedência, né? É preciso nós esclarecermos que há redução, mas, em contrapartida, existem outras previsões de garantias, de ganhos, vamos dizer assim, também para o empregado. Nessa questão do contrato individual, existe aí todos os mecanismos também para que se seja seguida a normatização. Então, no caso do ajuste, o empregado ele também não está obrigado a aceitar. E se eu não aceitar, o empregador pode me demitir? Pode demitir, assegurando o pagamento das suas verbas rescisórias. Você não está obrigado a aceitar o novo regramento, mas você precisa entender que o seu empregador ele está se utilizando das ferramentas para tentar manter o seu emprego, diante da situação de calamidade que todos estão enfrentando. Perfeitamente. É exatamente isso, né? É preciso compreender essa fragilização do contrato de uma outra perspectiva, que estamos todos no hospital. Alguns lá no hospital de verdade e outros aqui na antessala. É preciso preservar condições mínimas de sobrevivência para todos. Me parece que, mais do que nunca, é possível refletir que o capital e o trabalho, num regime capitalista, precisam um do outro, sem o qual não adianta ter todo o dinheiro no banco se você não tem o trabalho. E não adianta ter o trabalho se você não tem as condições de movimentar. Essa é uma visão puramente econômica e prática que precisa emergir dessa situação. Então, sempre se disse que se o empregador tenta fazer com que você assine alguma coisa e você recusa e você for demitido por conta disso, você pode entrar com uma ação de abuso de direito. Nesse caso,
não pode acontecer isso, ou pelo menos não deve acontecer, em razão de que a tutela da lei é exatamente para preservar o mínimo possível, durante um prazo mínimo suportável. Então, é sobre essa perspectiva de que, se você disser que não, você pode ser demitido? Pode, não como uma punição, mas porque a empresa está tentando fazer um ajuste no seu negócio para manter o seu próprio negócio e o seu contrato de trabalho. Daí, por essa razão, é que precisa se ter essa noção da realidade. É importante dizer que, para quem ganha até R$ 3.000, o acordo é individual. Existe toda uma orientação que o Ministério da Economia ainda vai fazer, de como vai se processar esse mecanismo, o que é que assina, como assina. A lei vem só dizendo que o empregador precisa enviar para o empregado com 2 dias de antecedência, pode ser por e-mail, pode ser pelos meios informáticos que se dispõem hoje e que visam a proteger a quarentena, ao fiquem em casa. Então, dessa maneira, é possível, sim, que haja esse tipo de comunicação e essa manifestação de vontade pelos meios que se dispõe hoje. Depois disso, o empregador tem o prazo de 10 dias para encaminhar o documento para o Ministério da Economia, que então, 30 dias depois, fará a sua complementação. Até quem ganha até R$ 3.000. Para quem ganha entre R$ 3.000 e R$ 12.000, há necessidade de acordo ou convenção política. E para quem ganha acima de R$ 2.000, chamados hipersuficientes, já pegando carona nessa visão que a reforma trabalhista trouxe da existência do trabalhador hipersuficiente, então eles também estariam isentos da convenção política. E aí se pergunta, né, por que será que a lei vem e isenta da convenção coletiva os que estão numa situação de mais hipossuficiência, que seria quem ganha até R$ 3.000, e os que estão hipersuficientes? O que é que há de igual? Eu diria que não há nada de igual, é apenas uma coincidência e as razões são diferentes. Primeiro, de que quem ganha até R$ 3.000 terá uma perda bem pequena, em razão de que a complementação que o Ministério da Economia vai fazer, ele está amarrado num valor que é do seguro-desemprego, cujo teto é R$ 1.800. Então, na medida em que você aumenta o valor do salário, esse valor fixo que entra como complementação, ele vai ficando cada vez mais distante da realidade. Então, quem ganha até R$ 3.000 tem uma redução de 50%, ele vai ganhar do empregador R$ 1.500. E vai ter uma complementação também de 50% sobre o quê? Sobre o valor do seguro-desemprego, R$ 1.800 dá R$ 900. Então, ele está ganhando R$ 1.500 mais R$ 900, então ele estaria ganhando R$ 2.400, né? Num salário que era de R$ 3.000. Fazendo uma conta assim de cabeça, salvo alguma coisa que eu tive que tenho errado aí. Mas, quando você faz essa mesma conta em quem tem um salário de R$ 6.000, né? Como chama? Um salário de R$ 10.000, que você faz um acordo de redução de 50%, então a pessoa vivia com 10.000, vai viver com 5.000 e vai receber 50% sobre o quê? Sobre o valor do seguro-desemprego, cujo teto é R$ 1.800. Então, ele vai ter R$ 5.900. Então, veja, que por mais que R$ 5.900 seja mais do que o cidadão lá que ficou com 2.400, você precisa ver que este aqui vivia com R$ 10.000. Né? Então, à medida que o padrão salarial vai aumentando, vai ficando mais distante. Então, é preciso que se tenha bem essa noção na hora de se fazer a conta. Acho que já falamos sobre a questão de que isso vai gerar uma estabilidade, já conversamos sobre isso, né? No mesmo prazo, pelo mesmo período em que for feita a supressão, a redução proporcional de trabalho. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho.
Eu acho que para tentar compreender a lógica dessa medida provisória como um todo, eu acho que a gente poderia focar em duas ideias. Eu acho que essa medida provisória, ela é pautada num princípio da solidariedade e também é uma medida provisória pautada no princípio da progressividade. O que significa dizer que essa medida provisória promove, então, pretende promover a solidariedade? Ela quer dizer que a socialização que a gente vai encontrar aqui vai ser uma socialização dos prejuízos. Isso significa que a empresa vai deixar de faturar e os trabalhadores também deixarão de ganhar renda. Haverá uma diminuição de renda por conta dessa medida provisória, mas essa diminuição tem como contrapartida a manutenção do emprego. Então, se por um lado o trabalhador aceita reduzir a sua jornada de trabalho e aceita reduzir a sua renda, ele, por outro lado, recebe a garantia da manutenção do seu emprego, e é isso que a doutora Paula e a doutora Ana vão falar daqui a pouquinho, quando ela falou de estabilidade temporária no emprego. Só que essa solidariedade, ela é uma solidariedade progressiva. O que isso quer dizer? Que as pessoas que ganham mais vão ter que suportar sacrifícios maior do que as pessoas que ganham menos. A gente estava fazendo uma conta de padaria há pouco, com 3 cenários. Então, o primeiro cenário é o trabalhador que ganha um salário mínimo. Esse trabalhador que ganha um salário mínimo vai ser o que vai suportar menos prejuízo, vai ter uma menor diminuição de renda na hipótese de redução de jornada de salário. O trabalhador que ganha 3 mil reais vai suportar um prejuízo, vai ter uma diminuição da sua renda mensal um pouco maior do que, proporcionalmente falando, ao trabalhador que ganha um salário mínimo. E aquele trabalhador que ganha mais de 10 mil reais, esse sim vai, comparado aos outros 2 cenários, vai ser o trabalhador que vai experimentar uma redução mais significativa da sua renda e, por conta disso, inclusive, a legislação estabelece formas diferentes, métodos diferentes de formalização dessas alterações no contrato de trabalho. A gente podia passar agora para discussão sobre a suspensão dos contratos de trabalho, se vocês estiverem de acordo. Tudo bem por aí? Tudo bem. Pode ser. Então, como é que a gente começa? O que é que vai acontecer? O que é essa suspensão e como é que ela pode se operacionalizar? Veja bem, sou eu comigo? Sim. Sim. Veja bem, a suspensão do contrato de trabalho, e como eu insisto que o objetivo dessa live é falar para os leigos, para os destinatários da norma, empregados e empregadores, é preciso que se entenda que a suspensão do contrato de trabalho, em direito a gente tem suspensão e interrupção. Quando o contrato de trabalho é suspenso, o empregador fica sem compromissos para com o empregado e o empregado para com o empregador. É como se colocasse um vácuo, um buraco naquele contrato de trabalho. Né? Quem é empregador vai conseguir entender. Quando o seu empregado entra de benefício previdenciário, os primeiros 15 dias, quem paga é você. Então, você ainda tem essa contraprestação. Mas depois dos 15 dias, quem paga é a Previdência Social. Então, a partir desses 15 dias, o contrato de trabalho está suspenso. Né? Aí não há recolhimento previdenciário, não há recolhimento de FGTS. Então, a suspensão do contrato de trabalho que a legislação vem trazendo aqui agora é esta. Né? Ela pode ser estabelecida por um prazo máximo de 60 dias. Então, você manda o trabalhador para casa e quem vai pagar o trabalhador
não você, porque o seu contrato de trabalho está suspenso, porque o contrato de trabalho está suspenso, mas quem vai pagar é o governo federal, através do Ministério da Economia. E quanto vai pagar? Bom, vai pagar o valor que o empregado teria direito de seguro-desemprego, cujo teto é R$ 1.800. Então, mais uma vez, se repete aquilo que o doutor Paulo acabou de falar, a questão da solidariedade e da progressividade. Por quê? O empregado que ganha salário mínimo e tem o seu contrato de trabalho suspenso, ele vai para casa com a mesma remuneração dele, que é o salário mínimo. O empregado que ganha até R$ 1.800, ele vai para casa com a remuneração dele. A questão fica mais dolorosa quando é um empregado que ganha R$ 5.000, porque ele vai para casa com R$ 1.800. Então, na vigência dessa suspensão do contrato, a despeito de que não restam, teoricamente, mais obrigações, a lei vem e diz que os benefícios não salariais que eram pagos precisam ser mantidos. Então, se o empregador pagava um plano de saúde, tem que continuar pagando o plano de saúde. E se ele pagava um auxílio alimentação, ele também tem que pagar um auxílio alimentação. O que ele não tem que pagar são aquelas obrigações que decorrem da execução do contrato de trabalho, como, por exemplo, o vale transporte. Há como eu vinha dizendo, na suspensão, a obrigação fica com o Ministério da Economia. Entretanto, a lei vem e fala que para aquelas empresas que tiveram uma arrecadação superior a 4.800.000 no ano anterior, que o doutor Paulo André bem lembrou, que são aqueles que estão fora do Simples, né? Aí sim a empresa tem que pagar 30% da remuneração. Então, novamente, se uma pessoa ganha R$ 10.000 e vai ter o seu contrato de trabalho suspenso, então o empregador dele vai pagar os R$ 3.000 e o Ministério da Economia vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego. Também aqui a gente vai ter uma estabilidade, uma proteção de garantia de emprego por um período que nós também vamos falar mais adiante. Perfeito. Doutora Ana, a senhora quer falar alguma coisa? Gostaria de colocar aí a questão de, estando suspenso o contrato de trabalho, não há recolhimento previdenciário, né? Então, há a previsão de quê? De que o empregado, ele pode sim fazer um recolhimento como segurado facultativo. No caso aí, para não haver mais uma perda, essa seria uma opção dada para essa contribuição. Então, o contrato estando suspenso, não haverá o recolhimento, a contrapartida em relação ao contrato da questão previdenciária, mas é possível, sim, que o empregado, como segurado facultativo, efetue o recolhimento junto à Previdência, evitando, assim, um prejuízo maior. Perfeito, doutor. Do ponto de vista previdenciário, durante esse período em que o empregado não estiver contribuindo, ele não vai poder usar esse período. O que é importante é que durante esse período que o contrato de trabalho estiver suspenso, não poderá ser usado como tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria. Como hoje em dia a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, a única possibilidade de aposentadoria no novo regime é a aposentadoria por idade, isso vai fazer pouca diferença lá na frente. Talvez te dê um pouco menos o valor do teu benefício baixa um pouco, mas se forem só 3 meses,
e diante dessa privação toda que as pessoas vão passar durante esse período, não vejo como uma necessidade muito grande de se fazer. Por quê? Digamos que dure só os 3 meses que o Ministério da Economia está prevendo, ou eventualmente chegue a 6 meses o tempo que esse período, que esse trabalho fique suspenso, que esse contrato fique suspenso. Por este período, o trabalhador continuará protegido como segurado do INSS, da Previdência Social, por conta do período de graça. Então, depois que você é demitido, por exemplo, de um emprego, você ainda mantém a qualidade de segurado por 12 meses, no mínimo, após essa demissão, após a última contribuição. Então, se o teu contrato de trabalho for suspenso agora, em abril, até abril do ano que vem, mesmo que ele continue suspenso, você continua protegido pela Previdência. O que isso significa? Às vezes a gente pensa em Previdência e está pensando só na aposentadoria. Não, todos os outros benefícios da Previdência ainda podem ser acessíveis, como, por exemplo, salário maternidade para a mulher, auxílio doença, ou mesmo uma aposentadoria por invalidez. Imagina que você está em casa, sofre um acidente e se transforma torna-se uma pessoa inválida. Se você mantiver essa qualidade de segurado, você continua como protegido pela Previdência Social da mesma forma. Vamos falar um pouco. Tinha uma questão, pode falar, doutora, adiante, que é quem pode se beneficiar, quem pode se utilizar dos efeitos dessa medida provisória. A primeira regra é que todas as pessoas que têm contrato de trabalho formalizados. Essa é a primeira regra. E quem não pode? Quem exerce cargo público, quem estiver recebendo benefício de prestação continuada. Então, quem estiver recebendo salário maternidade, os aposentados, então vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa história da contribuição, os aposentados, porque eles recebem benefício de prestação continuada, quem estiver recebendo seguro-desemprego e quem estiver recebendo também bolsa de qualificação profissional. É importante ainda, com relação a quem pode receber, de que se uma pessoa tem 2 vínculos de emprego, ela pode receber proporcionalmente aos seus 2 vínculos de emprego. Eu sou advogada no escritório de advocacia durante o dia e dou aula numa universidade à noite, então eu tenho 2 vínculos. Então, para cada um desses vínculos, eu posso me beneficiar dos efeitos dessa lei sem nenhum problema. Entretanto, se eu for aposentada e trabalhar numa faculdade à noite, eu não posso me beneficiar com relação à faculdade, porque eu tenho um benefício de prestação continuada. Então, eu queria fazer sublinhar essa questão de a quem se aplica essa normatização. Perfeito, obrigado, doutora. Vamos falar um pouco sobre essa... como é que a gente chamou? Sobre a estabilidade provisória no emprego. Isso é um ponto que as doutoras falaram nos primeiros 2 tópicos, mas a gente podia falar um pouquinho, dedicar um pouquinho do nosso tempo para isso. A gente já está com 40 minutos de live, então se a gente pudesse dedicar uns 5 minutos para essa resposta, depois para 2 perguntas que chegaram aqui do curso da transmissão, seria interessante. O que é essa estabilidade provisória que está valendo agora? Olha, uma das contrapartidas da norma foi como ela, se eu fico insistindo nisso, para que a gente absorva bem, ela visa garantir emprego e renda diante da realidade de catástrofe, de calamidade que se vive agora. Então, em função disso, a legislação vem e prevê uma estabilidade provisória para quem fizer a suspensão, quem fizer a redução proporcional de salário e renda na mesma proporção,
Então, se eu fiz a redução por 30 dias, eu terei, durante os 30 dias, a impossibilidade de ser demitido, salvo por justa causa, e mais 30 dias depois. No caso da suspensão, a mesma coisa. Né? Eu gostaria de dizer que a proporcionalidade, ela pode ser feita por, no máximo, 90 dias, que não precisam ser seguidos. Você pode fazer 30 dias agora, interromper, tentar restabelecer, contanto que tudo isto precisa estar escrito e previsto. Nesse momento, se valoriza muito essa questão de que a manifestação de vontade há de ser escrita. O empregador, por exemplo, é bilateral. O empregador, por exemplo, se ele melhorou as condições e nós tínhamos estabelecido uma proporcionalidade de salário e renda por 30 dias, mas com 20 dias ele é fabricante de máscaras e ele recebeu um super pedido e ele quer restabelecer, ele pode sim, ele comunica com 2 dias para o seu empregado e então se restabelece. Mas é sempre preciso entender que há necessidade da bilateralidade e há necessidade da documentação. Não pode, nesse caso, ser feito de boca. Preciso que seja combinado. Também é preciso dizer que o prazo de suspensão ele é no máximo de 60 dias, que também pode ser fracionado 30 e 30. E pode combinar as duas coisas. Pode fazer suspensão e redução parcial. E com a suspensão no máximo de 60 dias e a redução parcial é de 90 dias, se você for trabalhar com as duas, o total da soma não pode ser superior a 90 dias. Se houver o rompimento do contrato no curso da estabilidade, o que é que acontece? Bom, nesse caso, o empregador que rompeu o contrato quando você ainda tinha uma estabilidade, ele será obrigado a pagar, além das verbas rescisórias normais, a uma indenização que será correspondente a 50% ou 70% ou 25%, dependendo de quanto foi a redução, daquilo que faltava para integralizar o tempo da sua estabilidade. E no caso da suspensão, pelo que não tem esses percentuais, né, ele será obrigado a pagar 50% daquilo que faltava para completar. Ainda quero falar sobre essa questão de romper aquilo que está combinado. Se houver verificação de fraude na observância desses requisitos, se considera nulo. Então, por exemplo, fez a redução de 50%, trabalho teletrabalho, fiz a redução de jornada de 50% com a minha advogada, e ela vai trabalhar só metade, mas eu chego para ela e digo assim, olha, isso aí é só para diminuir a minha despesa, porque tu vai continuar trabalhando integral. Se isso for descoberto, a gente dá um rolo terrível, que vai dar infração administrativa, vai dar o restabelecimento de todas as condições de trabalho. Então, no momento em que a gente está fazendo na ponta da caneta a conta de minorar o prejuízo, é melhor não se arriscar. Tá, agora, fiquei com uma dúvida. Eu posso reduzir a jornada de trabalho e adotar um teletrabalho ao mesmo tempo? Pode sim. Não há nenhum problema de que você faça a quarentena, né? Você mande seus trabalhadores para casa e faça a redução da jornada de trabalho. Entendeu? Não há nenhum problema. A questão do teletrabalho, há uma discussão, né? Hoje de manhã eu assistia uma live do professor Renato Saraiva e da Mónica Bonfim, e eles até divergiram com relação a isso, né? Porque ele acha que, como não há controle
da jornada no teletrabalho, não pode haver a redução de 50%, né? E ela dizia, e eu concordo com ela, de que se é possível você apreciar a quantidade de trabalho produzido, então é uma forma indireta de você fazer o controle de jornada. Né? Dentro do escritório de advocacia, por exemplo, conversar ainda agora com a doutora Ana, se você passa 10 iniciais por dia, olha o sonho do advogado trabalhista, 10 iniciais por dia. Já passou esse tempo. 10 iniciais por dia para a sua advogada, empregada que está em teletrabalho. Você fazia isso quando as condições de trabalho não tinham as características atuais. E agora você faz um contrato de redução de 50% e você exige que diariamente ela continue fazendo as 10, é claro que não houve a redução. Né? Então, estou dando um exemplo de uma forma assim, bem simples para que se compreenda que sim, que o trabalho à distância, ele pode se dar tanto pelo teletrabalho, que é aquele trabalho que é prestado em qualquer lugar fora do espaço do empregador, né? Que é através da utilização da informática, né? Dos instrumentos que a gente tem hoje de computação, e tem o trabalho em casa, no caso daquelas costureiras que trabalham em casa. Então, isso é um trabalho em casa. O local de trabalho existe apenas do empregador. Então, a discussão que se tem, né, como eu disse mais cedo, isso é tudo novo. Isso aconteceu ontem, meia-noite, eu estava esperando, tinha recebido só um briefing da MP. Depois de meia-noite, consegui o texto e ficou todo mundo, né? Porque todo mundo quer saber o que faz. Então, mas a primeira ideia é essa, de que você pode, sim, no trabalho à distância, seja ele teletrabalho, seja ele trabalho em casa, sim, fazer a redução. Claro que sempre que se puder demonstrar que está havendo fraude, você vai usar a regra geral. Né? Se você vê que há abuso de direito, há fraude, mesmo que em conluio com o empregado para tentar burlar a lei, vai se estabelecer a forma que se corrige as fraudes e as burlas. Perfeito. E aí me diz uma coisa, chegaram 3 perguntas aqui, chegou mais uma agora. Essas 2 soluções que foram colocadas por essa medida provisória 936, quais sejam? Redução de jornada e salário proporcionalmente e suspensão do contrato de trabalho. Essas 2 soluções estão à disposição dos empregados domésticos? Sim, nada impede. Né? Veja, a lei é omissa com relação a isso. Então, se ela não fez nenhuma distinção, não há nada que impeça que os empregados, que os trabalhadores domésticos, que os empregadores e os trabalhadores domésticos se utilizem da legislação. Tanto para um quanto para outro, né? Tanto para um quanto para outro. Né? Tudo bem. Como é que fica a questão das férias e do 13º nessas soluções? Isso aí a gente vai ter que perguntar para a doutora Rosita Nassar, que eu estou vendo aqui, que está assistindo a gente quando ela for julgar, né, doutora Rosita? Saúdo aí a minha colega Elke Rezende, a doutora Conceição, Yuri Ginques, Carol Demeste, que está lá na Itália, né, com a sua família, na região tão atormentada, nós estamos rezando por vocês. Veja bem, com relação às férias, e isso é uma coisa que mais cedo a doutora Ana levantou, muito pertinente. Na semana passada, nós tivemos uma medida provisória que normatizou a questão das férias, né? Podia dar férias agora, pagar só no final do mês, pagar 1/3 de férias só em dezembro, e alguns empregadores, né, no afã de resolverem o problema, que é de todos, se utilizaram, manejaram essa ferramenta que foi oferecida pela lei. E agora você vem com a possibilidade de, ao invés de dar férias, suspender o contrato de trabalho. Veja bem, eu acho que deverá prevalecer a boa-fé.
boa-fé, aliás, os princípios do direito, mais do que nunca, serão convocados a inspirar as soluções jurídicas que advirão para os problemas que vêm aí, né? Então, veja bem, se o empregado trabalhou 5 dias, gozou 5 dias de férias, que é o período mínimo de férias que a CLT permite, eu não vejo por que não possa se suspender essas férias, se interromper essas férias e voltar e fazer a suspensão. Ela é favorável ao empregado, porque ele vai receber o valor do seu benefício emergencial, com a vantagem de que depois ele vai, em um outro momento oportuno, poder receber as suas férias e gozá-las naquilo que significa aproveitar o período de descanso anual. Porque agora as férias são quase um castigo. Você sai de férias, mas você tem que ficar dentro de casa. Você não pode ir à praia, você não pode ir ao cinema, você não pode usufruir do seu descanso anual. Então, com base nesse princípio da boa-fé, eu penso que sim, pode sim interromper as férias. Com relação, no caso de suspensão de contrato de trabalho, para efeito de 13º salário, eu acho que, estando o contrato de trabalho suspenso, então, no final do mês, você fez uma suspensão de 60 dias, o trabalhador não vai receber 12 dozeavos de 13º, mas 10 dozeavos de 13º, em razão dos efeitos que a suspensão do contrato de trabalho causa no quadro. Perfeitamente. Doutora Ana, a senhora tem algum comentário? O comentário que eu quero fazer é que, novamente, todos tenham em mente que são medidas que visam garantir o emprego, e não só o emprego, mas a continuidade do estabelecimento. Então, é preciso que, nesse momento, nós tenhamos a leitura. Está existindo sim uma perda salarial, o empregado está tendo perda nessas questões, quanto a essas parcelas que integram o seu contrato, mas em contrapartida, nós temos aí outros aspectos que estão assegurados, como essas garantias. Estavam me perguntando há pouco se essas regras se aplicam ao contrato de experiência. Também se aplicam, podem ser sim adotados. Perfeito. Tenho aqui Eu queria Pode falar, doutora. Sobre duas questões aqui. Queria saudar o doutor Sérgio, meu colega Sérgio, o doutor Raí, que estão aqui, que estou vendo aqui também. Minha amiga Regina Mutran, doutora Keila, Flávio Nassar, Luísa Sichovski. Um abraço aí, obrigado pela assistência. Eu gostaria de pontuar duas questões que eu considero ainda importantes. Veja bem, há duas formas de contribuição do empregador previstas nessa lei. Uma é compulsória, é obrigatória. Já falamos há pouco, aqueles empregadores que tiveram uma percepção no ano passado superior a 4.800.000, eles terão, no caso de suspensão, de pagar 30% do salário ao empregado, e então o empregado recebe do governo o benefício da emergencial. Mas existe uma possibilidade de uma ajuda compensatória facultativa, que é para o caso do empregador, que, principalmente nesses casos em que a defasagem, que o gap salarial vai ser muito grande, o empregador faz a suspensão ou faz a redução, nos termos da lei, vê quanto deu e vai e paga e complementa aquilo que distancia o valor final daquilo que o seu empregado percebeu. Então, vamos dizer, naquela história do salário de 10 mil reais, fez uma redução de 50%, vai pagar 100 mil, principalmente nesses casos em que a defasagem vai pagar mais 900, e aí, dizer, naquela história do salário de pagamento de 10 mil reais,
Fez E uma é redução, uma parcela indensa%, certo? Naquilo vai pagar que vai dos 5 mil, ou principalmente até os 10 que mil a da defasagem defasagem que o meu empregado ganhava. Eu estarei, como empregador, tendo uma redução nesses 1.800, né? E sobre aquela parcela que eu estou pagando espontaneamente, eu não tenho que fazer recolhimentos previdenciários, nem recolhimento de FGTS. Tá? Há uma questão que é muito jurídica, né? Mas que é importante falar, porque algumas pessoas, mesmo que não são da área do direito, têm noção disso. Mas não é inconstitucional fazer o acordo sem Senhor sindicato. um sindicato? Veja bem, na letra fria da lei, mas nós temos dois aspectos aqui que me parecem que deverão afastar isso. Primeiro é a decretação do estado de calamidade pública. E segundo, o fato de que o salário hora vai ser preservado. Ou seja, você tem uma redução de jornada e tem uma redução de contrato de trabalho. E, do ponto de vista bem pragmático, em situações muito mais afrontadoras da proteção constitucional do direito do trabalho, no caso da reforma trabalhista, da possibilidade de isenção de trabalhador, no caso do pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, que é uma coisa assim, muito mais, que afronta muito mais, o Supremo já sinalizou que vai permitir. Então, numa situação como esta, eu penso, e aí é uma opinião, um feeling, que dificilmente o Supremo Tribunal deverá decretar a inconstitucionalidade em situações como essa. Correto. Doutora Ana, vamos nos encaminhar para as considerações finais. A gente já está chegando a 58 minutos de live e a gente podia fazer agora um fechamento. Depois a doutora Paula faz as considerações dela e, por último, eu faço aqui o jabá do nosso canal. Ok, doutor Paulo, doutora Paula. Agradecer primeiramente a participação de todos vocês, dizer aqui que vamos continuar estudando com a fim, tentando elucidar e juntos interpretar e compreender o que a MP nos traz. A cada dia estamos sendo surpreendidos com novas decisões do governo, essa até positivamente, conseguimos aí encontrar uma certa razoabilidade no texto da MP e vamos tentar continuar buscando essas alternativas de forma que consigamos passar por esta crise. Vai passar, fiquem em casa, ninguém vai se salvar sozinho. É necessário, é preciso ajuste, vamos todos voltar nossos esforços para juntos sairmos dessa situação de calamidade. E nós vamos continuar aqui com a nossa live, tentando contribuir um pouco mais, elucidando esses aspectos, de forma que todos tenhamos conhecimento e que possamos sair todos melhor dessa situação. Boa noite a todos, obrigada e até a próxima. Obrigado, doutora Ana. Doutora Paula, suas considerações dos finalmente. Bom, eu finalizo dizendo que considero a medida provisória razoável, boa, equilibrada, e acho que é um sinal de que a gente tem um bom caminho para caminhar. Ela nos desperta algumas interrogações, mas, do ponto de vista técnico, penso que pouca coisa aí se poderia fazer reparos. Claro, o ideal seria que o trabalhador não tivesse nenhuma perda, mas, diante da realidade, eu penso que essa perda foi minimizada para aquele que está na ponta final aí da cadeia. Então, eu agradeço a assistência de todos, o prestígio de estar aqui.
aqui, por Ailza Franco, e Danilo Cosenza, e todo esse povo que está aí participando com a gente. Agradeço a doutora Ana, ao doutor Paulo, essa oportunidade. E um último pedido: isso vai passar, fique em casa. Muito obrigado, doutora Paula. Com isso a gente se despede, né? Fizemos mais uma live para comentar as alterações promovidas pelas instituições sobre o mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho é muito maior do que as pessoas que trabalham de carteira assinada, né? O trabalho formal no Brasil não compreende nem 40% da população economicamente ativa e o governo federal ainda precisa oferecer uma solução para os trabalhadores autônomos e para os trabalhadores informais. Essa solução está colocada no projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e remetido à Presidência da República na terça-feira. Já são mais de 72 horas que o texto não foi sancionado pelo presidente da República, pelo menos ainda não foi publicado no Diário Oficial, pelo que a gente ainda não consegue falar sobre esse assunto que é muito importante, que será o objeto da nossa próxima live na quinta-feira que vem. A gente vai falar sobre a renda básica assistencial, que algumas pessoas estão chamando de voucher ou de corona voucher. O termo legal é renda básica emergencial, a RBE. E sobre isso a gente vai se encontrar na próxima semana. Tem muita gente que tem nos escrito, que os nossos clientes têm nos ligado, nos telefonado e nos escrito por mensagem, que precisam entender exatamente como é que funciona, que é esse auxílio de 600 a 1.200 reais que está previsto para os trabalhadores que não estão abrangidos e não foram contemplados por essa medida provisória da qual a gente falou hoje, mas na semana que vem eu espero que já tenha sido publicada a sanção e a gente possa efetivamente comentar em detalhes como é que vai fazer, de que forma a gente vai operacionalizar isso para poder dar o suporte para os nossos clientes e amigos. Eu queria deixar mais uma vez o pedido o desejo, né, a exortação de saúde a todos, pedir que todos que possam fiquem em casa, porque só assim a gente tem condições de superar esse problema, e pedir também que vocês que nos acompanharam até aqui acessem as nossas redes sociais, curtam a nossa página no Facebook, que é Paula Fracinetti Advogadas. A gente também está no YouTube, tem um canal no YouTube onde a gente está colocando todos esses vídeos, e também estamos no Instagram, todos com o mesmo nome, Paula Fracinetti Advogadas. Com isso, eu me despeço, agradeço a audiência de todos e desejo muita saúde, uma pronta recuperação da saúde física, mental e financeira de todos. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. Você deseja encerrar?